Neste vídeo nós vamos ver como calcular a equação de uma reta. Então a gente tem o postulado de determinação da reta, que diz o seguinte: dados dois pontos distintos, existe uma única reta que passa pelos dois pontos. Então aqui a gente vai ter um ponto P0, que a gente vai chamar aqui as coordenadas de x0 e y0, e um ponto P com coordenadas x e coordenada y. E de novo aqui nós temos um triângulo retângulo e aqui nós temos a inclinação dessa reta. Então o que a gente vai fazer aqui? A gente já viu em vídeo anterior sobre o coeficiente angular. O coeficiente angular nada mais é do que a tangente. Então a tangente é cateto oposto pelo cateto adjacente. Então o meu coeficiente angular será o cateto oposto, que é a diferença dessas coordenadas y, então y menos y0, e o cateto adjacente é a diferença das coordenadas x, então x menos x0. E aqui a gente tem, então, o cálculo do coeficiente angular. Se eu quiser mexer nessa equação, para a gente ter a equação que a gente está acostumado a ver para calcular a equação de uma reta, a gente vai multiplicar aqui em x, então eu vou ter y menos y0 igual a m, que multiplica x menos x0. E essa é a fórmula que a gente utiliza para fazer o cálculo da equação de uma reta. A gente tem a equação geral da reta. O que é a equação geral da reta? Quando eu tenho um coeficiente junto com x, um coeficiente junto com y, mais um outro termo, e isso vai ser igual a zero. E a gente tem uma equação reduzida, que quando eu tenho o y isolado. Então, y é igual a m vezes o x mais m. Lembrando que esse m aqui é o coeficiente angular. Então, quando nós estamos com a equação reduzida da reta, este coeficiente que está junto com o x é também o meu coeficiente angular. Então, vamos fazer uns cálculos. Determinar a equação da reta que passa pelo ponto A e tem coeficiente angular 4. Então, nós vamos lá para a fórmula y menos y0 igual a m, que multiplica x menos x0. E basta a gente substituir com os valores que nós temos. O ponto A, 2 e menos 3, nós vamos substituir no y0 e no x0. Então, a gente vai ter y menos 3 igual, coeficiente angular ele me deu que é 4, que multiplica x menos o x0, que é 2. Então, menos com menos vai dar mais, y mais 3 igual, aplicando a propriedade distributiva, 4x menos 8. Isolando o y, nós teremos y igual a 4x menos 8 menos 3. O y vai ser 4x menos 11. Essa é a equação reduzida da reta. E nós também vamos calcular a equação da reta que passa por dois pontos. Como que eu posso calcular isso? Eu posso calcular o coeficiente angular, fazendo por aquela fórmula do cateto oposto pelo cateto adjacente, e depois substituir na fórmula y menos y0 igual a m vezes x menos x0, ou como a gente já viu lá, um ponto, o que acontece? A gente sempre vai ter uma reta quando o determinante de 3 pontos for igual a zero. Se ele for diferente de zero, eu tenho um triângulo. Quando ele é igual a zero, os pontos estão alinhados. Então, a gente pode fazer um determinante aqui de um xy, que é um ponto aleatório, que a gente não conhece, e utilizar esses outros dois pontos aqui, ó, o 3, 1 e 1, menos 5, 4 e 1. E aí, calculando aqui o determinante, nós vamos repetir as duas primeiras colunas e fazemos as diagonais principais menos as diagonais secundárias. Então, x vezes 1 dá x, 1 vezes y vezes menos 5, menos 5y, 1 vezes 3 vezes 4, 12. Menos as diagonais secundárias. Menos 5 vezes 1 vezes 1, menos 5. 4 vezes 1 vezes x, mais 4x. 1 vezes 3 vezes y, mais 3y. E esse determinante tem que ser zero, porque isso significa que esses três pontos estão alinhados. Resolvendo aqui, x menos 5y mais 12, mais 5 menos 4x menos 3y igual a zero. Vamos juntar os termos semelhantes. X com menos 4x menos 3x
Menos 5y com menos 3y menos 8y, 12 mais 5 mais 17 igual a 0. E aqui nós temos uma equação geral da reta. Espero que tenham gostado e até o próximo vídeo.